Mais uma atividade, então. Vamos embora, meu povo. Templários Mentoria trazendo mais uma atividade, pensando aí no concurso para a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, área de educação, Secretaria Municipal de Educação. Vamos embora, vamos para cima. Então vamos trazer aí alguns conceitos de informática para que nós possamos entender, né, vislumbrar melhor essas tecnologias relacionadas à informática, né, e a cobrança disso, certamente por quem pleiteia aí essa próxima seleção, se reda aí, né, para a Secretaria Municipal de Educação, a SMED, beleza? Vamos embora então, meu povo. Então vamos aí. Então trazer algumas questões para vocês e lembrar, né, que nós temos aí um calendário, tá? Galera que nos acompanha agora, a Dani, a Adriana Brito, a galera tá chegando aí. Então nós temos um calendário eh, de conteúdos, né? Ontem Valbão teve aí arrebentando, arrasando, tá? Entregou aí muito valor, muito conteúdo na sua aula. Hoje, informática, a pessoa que vos fala. E amanhã nós teremos aí Grandberg aí às 19 horas com a matemática aí, com a lógica, tá? Com raciocínio lógico. E na quinta-feira o mestre, ele, Jorge Teles, né? Rasgando o português, tá? Pensando aí em trazer subsídios aí para a sua aprovação, né? Para que você esteja apto e municiado para fazer essa prova, prestar aí esse concurso, esse certame ou essa seleção para a SMED Vitória da Conquista Bahia, beleza? Vamos embora então. Então vamos lá, vamos trazer algumas questões. Então só reforçar aí o nosso calendário, tá? Hoje 24, informática, eu aqui na área, e Berg estará aqui amanhã com vocês, e português com Jorge Teles, tá bom? Então o pessoal que vai nos acompanhando aí, a galera tá com outras mentorias, lembrar que esse material vai ficar salvo, onde professor vai ficar salvo, esse material vai ficar salvo aqui eh, no próprio canal do YouTube, tá? E aí você vai poder acessar, e a galera que vai fazer a mentoria junto com a gente vai ter a oportunidade de ter acesso a essa aula lá, todas as outras aulas que nós formos trabalhando aí no decorrer dessa preparação para a SMED, tá bom? Vamos embora, minha gente. Vamos lá, vamos de informática. Beleza, só acompanhando aqui a postagem das pessoas. É isso aí, vamos para cima. Então, trazendo aí essa perspectiva da banca OCP, se aí pleitear, quem vai pleitear esse concurso, né? Ou banca IDECAP. Então, há uma indefinição aí nesse sentido, tá? A gente fica no aguardo, tá? Da definição dessa banca. Então vamos trazendo questões aqui que envolvem aí essas duas grandes bancas que geralmente pleiteiam os concursos ou os REDAs, né? Os certames aí geralmente para as prefeituras, tá bom? Vamos lá então, o que a gente tem aí? Então vou trazer aqui algumas questões que foram lá do último concurso da área de saúde, tá? 2024, teve concurso 2025 também. Então já vou trazendo algumas dessas questões aqui para a gente ir conversando, tá? Enquanto a galera vai chegando aí, beleza? Então diz aí, ó. Professor, então o que não tem jeito, cai em concurso público, tá? Então tem uns 5 assuntos que não tem jeito, vai cair em concurso público. É raro a situação do concurso ou do processo eh, de classificação que retire esses conteúdos de editais, tá? Entre eles aí, nós vamos trazer, por exemplo, que conteúdo geralmente pode ficar fora de um edital. Talvez a parte de hardware, mas geralmente eles colocam, porque geralmente as pessoas não têm muito conhecimento,
tá? E isso vai fazer com que erre uma questão e fique fora ali, inclusive, da zona de classificação, errando ali, né, um número grande de questões, tá? Então, eu vou trazer esses aspectos aqui, esses 4 pontos. Então, vamos falar de hardware um pouquinho, né, a parte física da minha máquina, a estrutura. Vamos trazer aí abordagens sobre o Windows e teclas de atalho. Vamos trazer abordagens sobre navegadores. Cada vez mais a gente tem navegadores e os serviços envolvidos na navegação sendo cobrados aí pelas questões de concurso, tá? Cada vez mais eu tenho essa perspectiva acontecendo aí, cobrança de navegadores e cobrança de aspectos relacionados aos serviços, então cobrança do Google, cobrança da edição de documentos, cobrança de armazenamento de arquivo em nuvem, então todos esses aspectos que são próprios da estrutura do navegador e da navegação, dos serviços envolvidos, tá? Outra questão que geralmente vai permear aí as nossas bancas, tá? A IDCAP, a OCP, são questões envolvendo segurança da informação. Então, eu tenho que conhecer o que é um vírus de computador, ou conhecer ali as 3 principais características dele, saber diferenciar o vírus de um worm, saber diferenciar o vírus de um worm de um cavalo de Troia, por exemplo, tá? Então, professor, como é que a gente aprende tudo isso? Então, a gente vai aprender a fazer associação, gente. A gente vai aprender a associar informações que uma coisa vai lembrar, te fazer lembrar da outra. E na hora da questão, essa lembrança ou essa história que muitas vezes a gente conta para associar a um conceito, ela fica ali na sua memória. Na hora da leitura da questão, você vai falar, é isso. E aí, a gente tem uma grande possibilidade de acertar essa questão, tá bom? E eu defendo mais do que nunca o número grande de resoluções de questões que você que está se preparando para esse concurso tem que fazer. Então, tem que resolver questão. Ah, não, tem que resolver questão. Quanto mais questões resolver, maior a chance de você encontrar essa questão no dia da prova e, consequentemente, acertar essa questão. É para isso que a gente está aqui, para municiar vocês com esses recursos, tá? Com esses conceitos, com essas questões, ou seja, tirar ali, extrair, tá? De um edital grande, aqueles pontos cruciais, e fala, ó, a banca cobra isso aqui, estuda isso aqui, pelo amor de Deus, estuda isso aqui, tá? Que vai cair. Por isso que eu digo às vezes, eu digo sempre, né, que a grande possibilidade de você participar de uma monitoria dessa, de você gabaritar uma informática da vida, gabaritar um português, gabaritar um raciocínio lógico, uma legislação é muito grande, porque os professores têm a expertise aqui, a expertise de dá uma olhada no edital, fala, banca fulana de tal, vem cá minha questão, vem aqui meu ponto, e monta essa estrutura para você, tá? Diferente de um curso inteiro, tá? A monitoria tem essa característica, beleza? Galera, tô de olho no chat aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, boa noite a galera que chegou depois aí, a depois não, chegou no processo, né? Rosemary, a Suelen, Graciela, tá? Então sejam bem-vindas aí, vamos embora, vamos para cima. Vamos brincar de resolver questões. Isso aqui tem que ser brincadeira para a gente à medida que a gente vai evoluindo e fazendo questões aqui, tá? A gente tem alguns alunos que estão participando com a gente na segunda mentoria, na terceira, ele vai fazendo, poxa, quando eu chego na prova o negócio vai ficando simples, mas é claro que vai ficar simples. Você tem se dedicado, você tem estudado, você tem pegado um conteúdo filtrado, tá? Isso vai se resolver muito facilmente essas questões, tá bom? E essa é a ideia, essa preparação. Vamos embora? Então, essa questão é a questão que envolve os conceitos de hardware. Professor, o que é a parte hardware? O que é a parte física do meu sistema computacional? Então, a parte física, ela permite a gente trabalhar conceitos relacionados a componentes, tá? Então, tudo aquilo que é estrutura física do meu dispositivo, a banca pode cobrar isso no formato de questão. Essa questão aqui, por exemplo, ela vai tratar de 2 ou 3 aspectos da parte física, que é o que nós chamamos ali de EPAs. Tá? Eu vou apresentar esse conceito para vocês. Professor, o que é EPAs? EPA, isso aí é a base de funcionamento da parte física. EPAs é entrada, processamento, armazenamento e saída, tá bom?
E eu vou mostrar isso para vocês aí. Ó, diz assim essa questão então, vamos lá. Considere os diferentes tipos de memória. Então, observe que a cobrança da questão é sobre o julgo, tá? Sobre o ponto específico aqui de memórias. Ele quer saber, ó, de memórias, tá? E ele vai dizer, ó, primeiro ele vem com a classificação do que seria memória cache. Ele vai dizer, ó, a memória cache, eu tenho ela nível 1, esse L1 significa level, tá? É nível 1, nível 2 e nível 3. Possui capacidade de armazenamento superior. Pronto, aqui está o problema, ó. Superior da memória RAM. Não é verdade, tá? Existe uma pirâmide etária, não é etária, né? Não é de idade, mas existe uma pirâmide que permite a classificação dessas memórias. A memória mais rápida é a que vem junto com o meu processador, ela é chamada de registradores, R, tá? Depois, a outra porção de memória é a memória cache. Então, observe que o que está no topo dessa pirâmide aqui? Velocidade. Esse mais aqui em cima, ó, significa velocidade, tá bom? À medida que eu vou descendo, vai aumentando a quantidade e diminuindo a velocidade. À medida que eu subo na pirâmide, diminui a quantidade e aumenta a velocidade. Então, aqui em cima é pouco, mas é muito rápido, tá? Então, aqui, esse segundo ponto aqui é memória cache, ó. Memória cache. Qual a primeira memória aqui? Registradores. Segunda, memória cache. Depois da memória cache, a memória mais rápida que eu tenho é a memória RAM. Lembra lá da memória esquecidinha? Quem assiste a aula comigo aí vai lembrar. Memória RAM. Ó, essa aqui, tá? Então, veja que ela é a terceira na lista, ou seja, ela tem a quantidade razoável, mas ela é lenta, não é uma memória estupidamente rápida, tá? Abaixo dela tem outra memória, professor? Tem. Vai ter outra memória aqui, ó, que são os HDs ou SSDs. Grande quantidade, mas continua sendo o quê? Mais lento do que a memória RAM, HD ou SSD. Então, existe uma pirâmide etária para a classificação dessas memórias, tá bom? E aqui embaixo, por exemplo, tem a memória virtual, tá? Tem memória de armazenamento em nuvem, que é quando você armazena lá no Google Drive, né, no OneDrive, no Dropbox, tá, no iCloud. Então, você está usando o que? A memória em nuvem. Vamos lá. Então, ó, qual o erro dessa questão? É dizer que a capacidade de armazenamento dessa memória cache, ó, a segunda da minha listinha aqui, ó, ela é superior, a quantidade é superior à memória RAM e ao hard disk. Então, não é, senão eu teria que inverter a pirâmide, tá bom? A memória Random Access Memory, ou seja, a memória RAM, que é a esquecida. Hoje, professor, que história é essa que essa memória é esquecida? É que você dá uma informação para essa memória, você digita um texto lá, por exemplo, você entrega a informação para ela, e aí se o computador desligar, por exemplo, ou se você não guardar essa informação e você perguntar no outro dia, oi, cadê aquele pedaço de texto que eu digitei? Ela vai olhar para você e vai falar assim, hã? Ou seja, ela não vai lembrar, minha gente. Ela é memória temporária, tá? Então, essa memória RAM, Random Access Memory, é uma memória tipo memória não volátil. Opa, tá errado. O que é volaticidade? É quando eu perco a informação. Então, ela está dizendo que não é volátil, ou seja, que eu não perco a informação. Então, tá falso, tá? Então, essa memória ela é o que? Volátil. Eu perco a informação. Eu vou perder a informação que está armazenada dentro dela. Quando é que eu vou perder essa informação? Quando for cortada a corrente elétrica, quando eu desligar a energia, tá? Então, essa memória não volátil é utilizada para armazenar dados permanentemente. Então, não é verdade. Essa memória não sabe guardar dado permanentemente. Por isso que a gente precisa das memórias secundárias, que é o HD, o pendrive, o SSD, o armazenamento em nuvem, que é como a RAM, ela não sabe guardar, mas eu preciso dela para poder trabalhar, eu guardo essa informação em outro lugar, tá bom? E esse outro lugar tem que ser essas outras memórias as quais nós mencionamos aí para você. Beleza? Vamos embora, vamos lá. Os registradores, ó, minha classificação, minha pirâmide aqui, são mais rápidos quanto
quando comparados aos tipos de memórias secundárias, ou seja, HD, CD, DVD, pendrive. No entanto, tem uma capacidade de armazenamento menor. Então, veja a pirâmide, em cima indica o quê? Mais velocidade, ó. Em cima aqui indica velocidade, só que indica menos quantidade. Ó, o formato da pirâmide, a gente vai perceber isso, né? Mais velocidade, menos quantidade. Então, os registradores estão aqui no topo, ó. Menos quantidade, mas são estupidamente velozes. E aí está aí, ó. Os registradores são mais rápidos quando comparado aos tipos de memórias secundárias. Verdade. No entanto, tem uma capacidade de armazenamento menor. Verdade. Então, está certo aqui nossa assertiva correta. Vamos ver por que, que a D está incorreto. Tá? Ele diz assim, ó, as unidades de estado sólido. O que, que é uma unidade de estado sólido? É um HD que sofreu uma evolução de tecnologia. Esse SSD é um dispositivo de armazenamento de dados que substitui os antigos os antigos HDs, tá bom? Então é isso que esse tipo de memória faz. Então o HD é um dispositivo de armazenamento que usa uma tecnologia, tá? Eletromagnética, e os dispositivos de estado sólido ou unidades de estado sólido, chamado de SSD, guardam a informação utilizando outra tecnologia, tá? Então são microchips ali. É diferente, mas o SSD ele é mais rápido, tá bom? Beleza, então não pode ser porque não são exemplo de hardware utilizado para armazenamento de dados. Opa, não são. Falso aqui, ó. São sim. A memória virtual é um tipo de memória não volátil. Opa, errado aqui também, ó. A memória virtual é uma memória que ajuda a memória RAM quando ela não tem espaço. Utilizá-la para armazenar dados permanentemente. Opa, está errado. Mesmo quando o sistema está desligado. Então, isso aqui não é verdade. A memória, o nome já está dizendo, né? Ela não é memória física, ela é memória virtual. Ela vai existir enquanto a máquina estiver ligada. Desligou, tudo que tem ali vai se perder. Ela é prima da memória RAM, minha gente. Ela é prima da memória RAM. Beleza? Então, questão de hardware. E aí, ó, letra C, alternativa correta. Outra aqui para a gente trazer esse conceito que eu falei para você do EPAS. Tá? Você está precisando de dois periféricos. O primeiro que exige informações que exiba informações visuais geradas pelo computador. Ué, professor, qual é o periférico que mostra a informação que está sendo gerada no meu sistema? Tranquilo, né, gente? Como texto, imagens e vídeos. Então, esse é um periférico aqui. E o segundo, sirva para o armazenamento permanente de dados e programas. Assinale a alternativa que apresenta os dois periféricos que atendam à sua necessidade, respectivamente. Então, esse primeiro aqui, que vai exibir as informações do meu sistema computacional, claro que a gente está falando do quê? Do monitor, né? Então, não tem outro que vai exibir essa informação. Então, você abre um texto, você quer ver o texto na tela. O monitor vai fazer isso. Você abre uma imagem, você quer ver a imagem. Então, onde é que você vê? No monitor, periférico de saída. Então, tá aí, ó, das alternativas apresentadas a princípio, eu já tenho logo aqui, ó, monitor, tá bom? E depois ele diz, ó, o outro vai servir para guardar as informações de maneira permanente. Quem é que guarda a informação de maneira permanente? O disco rígido. Ué, professor, mas o senhor falou que ele era HD. Então, HD é o nome, é a abreviatura em língua inglesa. HD significa hard, que é rígido, e o D é de driver, ou de disco. Então, é disco rígido, HD, tá bom? Ou hard disk, mesma coisa. Simbora? Então tá aí, ó, questãozinha aqui de boa essa aí, ó, letra D a resposta, tá? Delta. E aí, claro, as outras alternativas não correspondem, principalmente quando ele diz que o meu primeiro periférico exibe informação, tá? Então, não corresponde aí à alternativa que seria a mencionada.
Beleza? Então, ó o conceito que eu vou trazer para vocês aí agora. Ó. Olha o conceito aí. EPAS. Não é isso? Que conceito é esse, meu povo? Então, conceito relacionado ao quê? Entrada. Isso aqui é o que o nosso dispositivo computacional realiza. Entrada, processamento, armazenamento e saída. Então, toda vez que você lembrar de hardware, tá? Lembra disso. Epa! Como assim, professor? Que história é essa? Então, é isso. Periféricos de entrada, ó, tá aí, ó. Periféricos de entrada. Depois que essa informação entra no meu sistema, ela vai ser o quê? Processada, processamento, ó, o P de processamento. Depois essa informação precisa fazer o que com ela? Ela precisa ser armazenada, ó, armazenamento, ó, EPAS, armazenamento. E depois eu tenho o quê? Depois eu tenho saída da informação. Então, epa! Tá? Isso é para você lembrar. Como é que meu hardware funciona? Você vai fazer, epa! Aí o pessoal da Artum vai falar, peraí, peraí. Tá? Para você lembrar, minha gente. Então, entrada, armazena, processamento. Então, a informação entra, ela é processada. Você digita um texto, aí o texto é processado, ele é guardado, armazenado, mesmo que temporariamente, e depois você vê o resultado. Ou seja, eu pressiono a letra T, essa informação entra no meu sistema, é processado, guarda na memória e te mostra no monitor. Então, entrada, processamento, armazenamento e saída. Isso é para você lembrar. E isso aqui permite a gente classificar o hardware, que é outra cobrança comum das bancas. Como assim, professor? Classificar? Porque eu tenho o teclado, por exemplo, ele tem que ser classificado em uma dessas 4 letras. Ou ele é periférico de entrada, ou ele é de processamento, ou ele é de armazenamento, ou é de saída. Você pegar o monitor, a mesma coisa. Eu tenho que classificar o monitor em um desses lugares, tá bom? Então, sempre dessa maneira. Então, esse EPAS, esse conceito, serve para a gente lembrar disso e classificar e marcar a alternativa correta, porque a gente gabarita informática nessa bagaça. Vambora, minha gente. Beleza. Então, quando a gente fala, por exemplo, de questões ligadas aí, a banca traz lá no seu conjunto lá de cobrança de conteúdo no edital, a banca traz ali sistema operacional Windows, gerenciamento de arquivos. Então, certamente a gente vai ter, dentro dessa possibilidade, a cobrança da banca sobre o que nós chamamos de todo arquivo tem nome e extensão. O que é a extensão, professor? É uma assinatura. De quem, professor? Do programa que gerou esse arquivo. Isso determina o tipo de informação que esse arquivo tem. Então, quando você vai guardar uma informação no sistema computacional, seja no seu celular, seja num pendrive, seja no HD, seja no notebook, onde quer que seja, você guardou uma informação digital, essa informação tem que ser guardada na forma de arquivo. E o arquivo são igual às pessoas, deixa eu dizer para vocês, elas possuem nome e família, ou seja, nome e sobrenome. E o sobrenome permite a gente identificar quem é essa figura. Ah, é daquela família. Oh, meu Deus. É? Então, permite a gente fazer essa identificação. Massa? E aí a gente vai ver isso nessa questão aqui. Ó. Então, diz aí, ó, para abrirmos um arquivo com essa extensão, ele nem quer saber do nome aqui, já quer saber do sobrenome da família do menino. Utilizamos que programa? Então, aqui está uma extensão que é bastante conhecida. Essa é uma das extensões mais fáceis aí de entender ela. Pessoal, extensão, você tem que entender as letras que compõem essa extensão. Geralmente é uma abreviatura, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um documento, a gente já sabe que não é letra B aqui, né? Jamais seria letra B, beleza? Jamais seria B. Por que, professor? Que a gente sabe que o Word, qual a extensão do Word? Ponto. O Word produz documentos. Então, vai ser doc ou docx, que é o mais comum, tá bom? Tem esse x no final. Professor, e o Excel? O Excel é outro que o nome é muito fácil. Então, o PPTS não é do Excel, tá? O Excel aqui, a extensão do Excel está no próprio nome. Se a gente sabe que o Word
produz documentos de texto, o Excel, por sua vez, produz o quê? Planilhas eletrônicas, tá? O Excel produz planilhas, e planilhas, a extensão da planilha, ou seja, o sobrenome daquele programa que assina a planilha, está no próprio nome do programa. Então, veja que é Excel, ó, X, L, Excel é X, L. O Excel faz o que, minha gente? Trabalha com o quê? Com din-din, com dinheiro. Então, só para você lembrar, ó, X, L, S. E aí, o que eu falei? Ganha um X aqui também no final, ó, tá? PowerPoint. Então, PowerPoint é PPTS. Esses são os 3 softwares com extensões mais conhecidas do pacote Office da Microsoft. Então, o PowerPoint, por sua vez, está no próprio nome também, ó. PowerPoint, P, ó, P, T. Tá vendo? Ponto, P, P, T. Professor, mas não seria um X no final? Seria, tá? Então, é comum que venha X aqui no final. Ué, porque essa questão está trazendo S ali. O PowerPoint ele tem 2 formatos de arquivo. Um formato de arquivo que é a edição, por exemplo, vou abrir aqui para vocês verem, ó. Como quando o documento é aberto. Cadê você? Aqui, ó. O documento é aberto assim. Veja que isso aqui é edição, ó. É edição, tá vendo? Eu estou brincando com a minha edição, com o meu documento, ó. Estou brincando aqui com ele. Então, isso aqui é edição, tá? E eu posso abrir o documento direto nesse formato, que é tela cheia, né? Que é o formato de apresentação. E a tela cheia ela é representada pela palavra screen. Screen significa tela. Então, observe que por isso que esse arquivo aqui ó, se chama PPPS. Esse S aqui ó, quer dizer que esse arquivo, toda vez que você abrir ele, ele já abre na tela. Abre com a tela cheia, assim, ó. Screen. Screen tem um outro N aqui no final. Screen. Tá? Então, já abre com tela expandida, tela cheia. É assim que funciona essa extensão. Então, a gente precisa ter esse conhecimento de extensão. Tem umas 12 extensões dentro de informática que é importante a gente conhecer. E eu trago essa extensão aí nas aulas depois para a gente marcar, que é um panorama geral, tá? Quais são as extensões de texto, quais são as extensões de compactação, quais são as extensões de vídeo, quais são as extensões de imagem, quais são as extensões de áudio, quais são as extensões de arquivos executáveis. E desses aí a gente chama a atenção de alguns que são mais importantes para questão de concurso público, tá bom? Beleza, minha gente? Tranquilo aí? Então, vá anotando esse negócio. Eu estou resolvendo questão da prova da SMED aqui, hein? Estou resolvendo questão da prova da SMED. No dia de corrigir a prova, eu acho engraçado, porque eu vou dizer, ó, lembra lá aquela aula, e trago a questão e mostro na tela. Ó, pessoal, essa questão aqui, vocês lembram? É uma questão que a banca cobrou na prova, igualzinho, desse jeito, tá? Vamos lá, mais um aqui? Então, conceito de quê? Conceito de arquivo também. E aí tem um conceito na informática que diz o seguinte, que quando a gente vai guardar uma informação no sistema computacional, é igual o sistema de código civil. Quando você vai salvar, ou seja, quando você vai colocar o nome numa criança, tem caracteres e combinações que eles não permitem, tá? Então, o juizado lá não permite colocar alguns caracteres no nome. A mesma coisa acontece com os arquivos. Lembra que eu disse que o arquivo parece uma pessoa? Que ele tem nome, sobrenome, e o sobrenome é a família, é quem ele é? Então, aqui é a mesma história. Ó. Então, Pedro utiliza em seu computador o sistema operacional Windows. Certo dia, teve a necessidade de criar uma pasta no HD. Após várias tentativas, conseguiu criar uma pasta com o nome... Conseguiu criar uma pasta com o nome... Então, ele quer saber, dessas alternativas aqui, A, B, C, D e E,
qual é a alternativa válida. Agora eu vou esperar o chat acontecer aí. Eu quero ver a galera responder isso aí para mim, tá? Vamos embora. Eu quero ver a resposta da galera aí. Bora lá, vamos lá. No chat aí. Vamos lá, e tem uma enquete rolando aí. Postei uma enquete para vocês. Vamos lá. Primeira vez que fará seleção, concurso. A galera que está presente aí, ó, Cláudia, muito bom, Cláudia. Mandou ver aí. Então, quais das alternativas propostas, qual é o nome da pasta que ele vai conseguir criar? Marca aí, minha gente. Marca essa enquete aí. Deixa eu ver como é que vocês estão aí com relação a essa enquete. Oh, muito bem. Já tem mais uma resposta ali na área. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 2 minutinhos e eu vou encerrar a enquete. Deixa eu ver a galera que está participando com a gente aí. Ah, muito bom. Já tô com a galera veterana aqui de concurso público. É isso aí. Brabo demais. Lilian Braga já marcou ali também, alternativa B. Então é isso aí, eu tô com vocês. Top demais. Muito bom, excelente aí colocação de vocês sobre essa abordagem da banca. Professor, então quer dizer que quando a gente vai registrar uma criança, uma pessoa, que é a mesma coisa que salvar um arquivo, para a gente lembrar disso, tá? Tem caracteres, ou seja, tem códigos ali do teclado, né, do alfabeto, que a gente, ou dos caracteres especiais, que a gente não pode usar no nome de uma criança. É isso aí, exatamente. Então, para o nome de um arquivo, também tem caracteres que não são permitidos, nem para o nome, nem para o sobrenome. Isso aí, meu povo, tranquilo, top demais, tá? Muito bom. Então, tá aí, ó, com a resposta certa. Então, conforme vocês disseram, eu não vou. Opa, peraí, professor, o que foi isso, professor? Pera aí, minha gente, pera aí. Vamos corrigir esse negócio online, ao vivo. Pode ficar errado não, né? Tá doido? Que a gente vai brincando com as questões aqui, aí vão saindo do lugar as respostas, mas a gente põe tudo no lugar certinho de novo aí. Oxente, aí, ó. Correção online agora e na hora. É pra você que nos acompanha aqui. Tranquilo? Carla também marcou certinho aí. Resposta certinho. Vocês estão bravos demais, minha gente. Isso aí. Então, valores. Professor, e qual é a lógica, então, dessa marcação desses caracteres? Então, existem caracteres que não são permitidos para o armazenamento de dados, tá? A mesma coisa eu vou contar para vocês. Sábado eu não trabalho. Como é, professor, essa história aí? É sábado, eu não trabalho. Sábado, nananana. É para você lembrar que sábado não pode, tá bom? Como assim, professor? Então tá aí, ó. Setas, as duas setinhas, aspas, sábado, sábado, aqui, ó, sábado. Tá vendo? Sábado, sábado. Barras, as 3 barras não podem. O asterisco não podem, sabá, 2 pontos não pode. E você trabalha sábado, então faça esse header da prefeitura, minha gente. Cai pra dentro com força aí que é pra gente resolver esse negócio de sábado não trabalhar. Professor, mas na educação tem sábado letivo, mas depois tem férias de 60 dias, né? 30 e 25. Aí é bom então, né? Então uma coisa compensa a outra, tá? Beleza? Então vamos embora. Professor, eu não vou lembrar desse negócio de sábado não, então eu vou desenhar para você, ó, caracteres que não podem fazer parte do nome de um arquivo ou de uma pasta dentro de um sistema computacional. Então tá aí as aspas, cabelinho arrepiado aqui em cima, ó. Tá vendo? Aspas, 2 pontos, ó, os olhos. Boca e nariz é um trem só.
Então, ó, o asterisco, tá? Aí você tem a barra, representando aqui a parte dorsal. Aí você tem os membros inferiores, outra barra, outra barra. Aí você tem mãozinha na cintura, maior que, mãozinha na cintura do outro lado, menor que. Como esse desenho ficou bonito demais, eu não sei se isso é um menino ou uma menina, então vem uma interrogação, formando justamente o que? O nosso sábado, beleza? Caracteres que o quê? Que não podem, não são permitidos para compor nome de arquivo ou de extensão dentro dos sistemas computacionais. É só dica, minha gente, não estou dizendo para vocês, é mentoria, é Templários, é Jorge, é Valbert, é Grandberg aí, botando para arrebentar. A gente aprova a galera no REDA. Agora tem que fazer, tem que cumprir a lição de casa, né? Vai ter que assistir a aula, fazer exercícios, fazer os simulados, tá? Acompanhar essas aulas, anotar no caderno, né? A galera de educação é tranquilo, não tem problema não. Mas pega outras áreas do conhecimento, o povo não quer riscar caderno não. Mas é assim que a gente aprende, é a neurociência que diz isso, não é o professor Nicásio. Beleza, vamos lá, mais uma questão então? Vamos embora. Então, a questãozinha aqui envolvendo o quê? Outro tópico que geralmente é cobrado aí em concurso. E para a banca IDCAP não é diferente, para a banca a OCP não é diferente, que é navegadores, tá? O conhecimento sobre navegadores. Então, ó, participando da nossa aula aí, a galera respondeu a enquete aí, 26% fará o concurso já a primeira vez e 74% só tem os veteranos aqui. Bom demais, bom demais. Valeu, valeu, galera, a participação aí, muito bom. Massa demais. Então tá aí, ó, resultado aí, 19 votos aí, né? Eu não votei, professor. Eu não votei, não. Eu não vou fazer esse concurso, não. Eu não sou concorrente de vocês, não. Eu vou só ajudar vocês na classificação, tá bom? Vambora? Então diz aí, ó. Um navegador é o programa que dá acesso aos sites hospedados na internet. Navegador é o programa que dá acesso aos sites que estão hospedados na internet. Então, o site está hospedado, ele está guardado num lugar que a gente chama de servidor. Tá? Ó, lá num servidor. E aí o navegador faz o quê? Recebe uma cópia dessa página, recebe lá a página, que é uma codificação, ó. Aí o navegador faz o quê? Ele recebe essa informação que é código, ele lê essa informação e monta a páginazinha para você, com as figuras, com os textos. Ele vai montando ali bonitinho. O navegador faz isso, tá? Permite a gente navegar, passear nessas páginas da internet. Mas é assim que funciona. Você tem um servidor, uma máquina que está ligada na rede, lá fora, São Paulo, Estados Unidos, Brasília, Rio, sul do país, tá? E assim por diante. Essa máquina ela guarda uma página de internet, tá? Que é um código. E esse código, então, quando você digita o endereço, ele acessa aquela máquina e manda o código para você. Quem recebe esse código? Navegador. Por isso que a gente tem que usar o programa específico para a função específica. Daí serem chamados de aplicativos, né? Aplicado a uma determinada área. Beleza? Então, o navegador faz isso. Permite a gente acessar páginas, sites, que estão onde, professor? Guardados na internet, hospedados. A gente chama essa hospedagem de servidor. É como se o site estivesse no hotel. Tá bom? Estão nos servidores e a gente acessa esses servidores. É assim que funciona. Tá bom? Tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. Então, a gente usa navegador nessas duas linhas de trabalho, tanto em um quanto em outro. Tá? Tablets e celulares também. Beleza. Dada a informação acima, marque a alternativa o quê? Opa, professor, peraí. Professor, a banca diz que é para marcar a informação o quê? Ó, marque isso na sua prova, gente. Toda vez que tiver uma informação relevante na questão, marque, grife, risque, tá bom? A prova é para sair lá toda riscada mesmo, tá bom? Então, dada a informação acima, marque a alternativa incorreta. Dessas alternativas, uma é incorreta, que indica um navegador de internet. Ou seja, eu tenho aqui 5 alternativas, 4 são navegadores de internet e uma não é.
Então, das alternativas propostas, A, B, C, D ou E. Vamos lá? Então, marque a incorreta, ou seja, aquela que não é navegador, né? Incorreta, aquela que não é navegador. Então, descubram aí. Descubram não, né? Só lembrar só e vão marcar aquela que não é navegador. Vamos lá? A, B, C, D ou E. E aí, gente? Não é navegador. Não é navegador. Professor, tem um navegador chamado Internet Explorer? Tem. Esse é um navegador dos antigos ali, né? Dos navegadores das versões anteriores do Windows. E depois a Microsoft, ela mudou o nome do navegador dela e mudou a estrutura do navegador também. E agora ele passou a se chamar o que? Edge. Edge é o novo navegador da Microsoft a partir do Windows 10. Tá? A partir do Windows 10, a Microsoft tem o Edge como seu navegador padrão. Tá? Professor, então o Edge é navegador? É. O Internet Explorer é navegador? É. O Google Chrome é navegador? Ave Maria, professor. Esse é o navegador que eu uso. A maioria da galera, né, usa o navegador Chrome. Ô, professor, e por que ele colocou só o termo Chrome aí? É para enganar os usuários, para dificultar a resposta da questão, tá? Então, ó, vai ser aqui o Google Chrome. Assim como o Firefox, ele é chamado de quê? Mozilla Firefox. Tá bom? É o nome completo do navegador, mas a gente conhece ele só como Chrome, conhece só como Firefox. Então, professor, quem sobrou na história aí? Então, sobrou esse cara aí chamado de Outlook. O Outlook é destinado ao que, professor? Ao trabalho de e-mail. É um software que vai trabalhar na característica, na linha de e-mail. Ele serve para trabalhar com e-mail, tá bom? Ele é um cliente de correio eletrônico. É um cliente de correio eletrônico. Então, é um programa que gerencia conta de e-mail, tá bom? É esse o papel desse cara aí dentro do sistema computacional. Então, alternativa letra C, porque ele quer a incorreta, aquela que não é navegador de internet. Então, veja que eu preciso conhecer o nome dos navegadores, tá bom? Resolvemos essa questão aí. Vamos embora, então? Mais uma aí? Ah, mais uma, professor. Professor, e essa questão aí? Essa questão é prima da anterior. Prima sim, mas prima juntinha assim. Sabe aquela prima que tem afinidade? Fica aí contando as coisinhas quando encontra. Então, a mesma coisa aí. Assinale a opção que cita apenas navegadores. Então, a questão só pode ter o quê? Navegador. Galera, brocou aí, hein? Graciela aí, Lilian, Cláudia, Marlúbia, Rosemeire, Eliana, Kátia, Suelen e Joelma. Eu tô achando que o desempate dessa classificação da SMED para esse concurso, ou para essa seleção, vai ficar para as outras matérias, que a informática vai todo mundo gabaritar. Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber. Quero é gabaritar a informática. Vamos embora. Diz aí, ó. Assinale a opção que cita apenas navegadores de internet ou navegadores web. Ou a banca pode usar o termo ainda, ó, browser, tá bom? Na língua inglesa, browser vai significar navegador, aquele software de navegação. Ele quer a alternativa que tem apenas navegador. Então, se não tiver navegador, tá fora, né? Não serve, beleza? E aí, me ajudem aí, vamos lá. Me ajudem aí, me ajudem aí. Professor, então todas as questões aí que aparecerem o Outlook, eu estou falando isso, professor, com base na questão anterior. Perfeitamente correto. Veja que a resolução de questões, quanto mais questões você resolve, mais você se apropria do conceito e essas palavras-chave vão ficando guardadas. E quando você bate o olho numa questão dessa, por exemplo, aí, você já vai bater o olho na questão e vai falar: "Ah, banca, tá querendo me enganar, né?" Então aqui, ó, tem o Outlook Express. Pronto, essa alternativa já tá fora. Já era, tá?
Opa, professor, a letra B também tem o Outlook Express. Exatamente. Foi o que você marcou na questão anterior, que não era navegador, tá? Então, a A e a B já foram. A letra C, professor, opa, a letra C não tem. E a letra D, professor, a letra D não tem. Nós vamos ter que desenrolar essas duas aí. E a letra E também não tem. Mas aí, a letra E, eu vou lhe contar uma coisa sobre a letra E. A letra E não tem o Outlook Express, mas tem o software que é igual ao Outlook Express, que faz a mesma coisa, que esse cara aqui, ó, o Mozilla Thunderbird. O que esse cara faz, professor? Ele trabalha com correspondência eletrônica. A mesma coisa que o Outlook Express, só que ele é de uma outra marca, de um outro desenvolvedor, como se fosse de um outro fabricante, tá bom? Mas faz a mesma coisa. Logo, essa questão vai ser inviabilizada por isso. E se eu lembrar, ó, se eu lembrar que o explorador do Windows, que o Windows Explorer, que é esse cara aqui, ó, vou mostrar para você, que é para você não ter dúvida. Tá vendo, ó? O explorador de arquivos, aquele que eu copio arquivos, que eu apago, que eu crio pasta, que eu salvo um arquivo, tá? Que eu dou 2 cliques para o arquivo poder abrir. Se esse cara aqui, ó, não é navegador, ele é um gerenciador de arquivos, onde eu copio, colo, recorto, crio pasta, arrasto arquivo, é dentro dele. Então, a letra E seria inviabilizada em função dessas duas alternativas. E entre C e D, professor, como é que a gente fica aqui? A gente fica com a letra D, tá bom? Letra D vai ser a resposta correta aqui, tá? Por que a letra D? Porque veja que ele trouxe aqui um cara chamado de Dropbox. Quem é o Dropbox, professor? O Dropbox é um sistema de armazenamento em nuvem. Ele é primo do Google Drive. Ó, não tem lá os serviços do Google. Dentre esses serviços do Google, ele tem um serviço de armazenamento de dados. Então, onde eu guardo os meus arquivos. Então, o chamado Google Drive. Então, esse Google Drive, ele é igual ao Dropbox. O Dropbox é um serviço menos conhecido, mas tem a mesma característica, tá bom? Então, qual vai ser a alternativa correta dentre as alternativas apresentadas aqui? Vai ser a letra D, tá bom? A letra D. Ah, professor, mas eu errei essa questão. Errou hoje. O que vai valer mesmo é que dia? É o dia da sua prova. Aí não erra mais. Acabou, tá bom? Então, são conceitos que a gente vai se apropriando deles e toda vez que você topar com a questão equivalente a essa, não tem erro. Vai marcar a questão de maneira correta, tá bom? Vamos embora, então? Mais uma questão. Então, qual foi o propósito da aula de hoje? Resolução de questão e dicas. Para quê? Para a gente entender que informática não é essa loucura que a galera pensa. Quem é que pensa que informática é uma loucura? Quem não foi mentorado do Templários Mentoria. Quem não passou por Nicásio Couto, quem não passou por Jorginho lá de português, quem não passou por Berg de raciocínio lógico, ou meu amigo Alisson, grande abraço, Alisson Menezes, tá? E quem não passou por meu amigo Valbert aí, arrebentando a parte de legislação, tá? Caba brabo, brabo demais. A aula dele foi ontem, eu assisti, acompanhei aí. O homem é fera, tá bom? Vamos lá. Simbora então? Mais uma? Vamos lá, vamos lá. Tá, estamos fazendo nada mesmo. Vamos resolver questões. Tá bom? Vamos lá. Aí, nossa resposta ali. Eita, não, de novo. Eu mexi no slide, acho que as questões bagunçaram aqui. A gente corrige no online, não tem problema não. É aqui e agora. Resposta certa, letra D. Ó, resposta certa. Ah, sim, aí sim. Beleza? Vitória estava na aula de ontem. Eu entrei lá, fiz uma participaçãozinha especial, contei uma piada e fui embora. Eu estava em outra atividade também, mas assisti um pedaço da aula. Valber é brabo demais. O homem manja, manja, manja. Vambora. Questão então aqui, ó. E decap, então, ó. Não! Opa, professor, ó, aquela palavra negativa ali. O que a gente faz com ela quando aparecer uma questão? Sempre, minha gente, chama a atenção, risca, que é para o seu cérebro não ser enganado, tá? Não é uma característica dos modernos e populares
navegadores de internet, tá? Não é uma característica, ou seja, não tem esse recurso dentro do navegador que ele está citando aí. Ou nesse caso ele fala dos navegadores, né? Já põe todo mundo na mesma panela ali, beleza? Então, não é uma característica. Não é característica aceitar na barra de endereços uma URL. Então, não é verdade. A barra de endereços, ela serve justamente para isso, para a gente digitar um endereço, ou seja, um lugar para onde eu quero ir. Isso é a barra de endereço. Além do que, os navegadores, de umas versões de uns anos para cá, os navegadores aceitam também que na própria barra do endereço eu digite já o tema da minha pesquisa. Eu quero pesquisar por concurso público 2027. Eu sou adiantado. Tá? Então, ele já permite você fazer a pesquisa na própria barra de endereços, tá? Graças aos mecanismos de busca. Então, ele já vai te mostrar lá resultados para essa pesquisa. O Google vai falar, esse menino é doido, querendo concurso já para 2027. Começar a preparar cedo. Vamos embora? Então, aceita na barra de endereços uma URL? Aceita, isso aqui é verdade. Então, não é a minha assertiva, porque a minha assertiva está dizendo o quê? Que não, ele não é, tá vendo? Que não é uma característica, que é mentira, então. Então, isso aqui é verdade, ó, tranquilo. Navegação anônima ou privativa? Opa, professor, isso aqui também é verdade. Os meus navegadores aceitam isso? Aceitam. Navegação anônima ou privativa, tá? Aceita o comando F5. Todo navegador aceita o comando F5. Agora eu pergunto para vocês, para que, no chat aí, ó, quem vai responder, para que serve a tecla de atalho F5 no navegador? Deixa eu ver quem está rápido no teclado aí. Digita aí para mim, para que serve a tecla de atalho F5 no navegador? Hã? Será possível? O pessoal tá tomando café, tomando sopa, tá tudo com as mãos ocupadas, não pode digitar. Para que serve F5 no navegador? Às vezes a página tá lá, lentinha, não quer carregar direito. O que você faz? Para essa página mostrar informação, para me buscar informação de novo, ou seja, para mim atualizar a página, tá bom? A gente vai atualizar a página. É isso que vai aparecer lá quando você usa F5. A página vai ser recarregada, vai ser atualizada dentro do meu sistema computacional. Show? Registro de histórico. Todo navegador guarda histórico, professor? Guarda, tá? Se eu estiver navegando no modo normal, tá bom? No modo anônimo ou privativo, o histórico não vai ficar registrado. Ele vai até guardar temporariamente, mas não fica registrado para uma consulta posterior. E ele está dizendo que também os navegadores modernos não armazenam cookies. Opa, aqui eu tenho um problema. Esse não aqui é uma inverdade. Logo, como ele quer um recurso que não tem aí nos nossos navegadores, não é uma característica. Opa, é sim. Todo navegador vai armazenar cookies, a menos que você esteja em modo privativo, tá? Mas como a questão não cita o modo privativo, eu vou entender que a navegação é padrão. E se a navegação é padrão, ele não vai armazenar cookies, tá? Aliás, ele armazena cookies. A banca está dizendo que não armazena, logo eu tenho uma inconsistência nessa questão. Ah, isso aí. Muito bem, Joel. Atualizar a página. É o F5, né? F5, então, ó, vai atualizar a página. Atualiza. Perfeito. Isso aí. Vai atualizar. Tem um botão mais ou menos assim, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, tá aqui, ó. Letra E é a nossa resposta nessa questão. Então, não é uma característica não armazenar. Então, tá errado, porque é uma característica armazenar. E quando ele diz que não é,
que não armazena, então a questão está incorreta. É isso aí, meu povo. Muito bom. Atualizar. Perfeito, Carla. Vamos embora então? Mais uma aí, para alegrar. Ah, eu não serei o professor Nicásio se eu não falar de tecla de atalho, tá? Tem que falar, minha gente, de tecla de atalho. Então, recurso muito utilizado aí, que a gente utiliza bastante para trabalhar com recursos voltados para a informática. A cobrança de questão de tecla de atalho na banca geralmente é uma questão certa, é uma questão que a banca vai te dar, principalmente tratando aí da banca IDECAP, tá? E outras, geralmente banca IDECAP, banca OCP, então eu tenho uma questãozinha lá de tecla de atalho, sempre é babado isso aí, vai ter questão de tecla de atalho, tá? E daí a importância da gente conhecer, dominar essas teclas aí para se sair bem numa questão de concurso. E, por exemplo, eu tenho a tecla de atalho aqui, ó, Ctrl Alt Del, e ela faz o que, professor? Ela acessa o gerenciador de tarefas. Quem é o gerenciador de tarefas? É esse cara aqui, ó. E ele vai mostrar o que? As tarefas que estão em execução no meu sistema, tá? E ele mostra também o desempenho do meu sistema. Ele vai mostrar ó, quanto eu estou gastando de CPU, quanto eu estou gastando de disco, quanto eu estou gastando de memória, quanto eu estou gastando de recursos computacionais dentro do uso desse sistema. Tá? Então, ó, o desempenho da minha memória, tá vendo? Desempenho do meu disco, desempenho da minha rede, desempenho gráfico. Então, ele vai mostrando algumas informações aí sobre o desempenho do meu dispositivo computacional. Beleza? Então, para isso que serve o recurso chamado de gerenciador de tarefas. Como é que eu acesso? Ctrl Alt Del, aí ele cai nessa tela aqui, ó. Aí eu vou acessar o gerenciador de tarefas que está aqui descrito, essa opção. Tá bom? E aí, claro, outras teclas de atalho são importantes aí também. A gente pega aí tecla ESC, né? Que é a tecla de escapar. Você sai das situações de um programa, né? De uma opção, se não, cancelar. Então, o ESC é como se fosse o cancelar, sair daí. O backspace, que é apagar, né? Quando a gente trabalha com texto, por exemplo, ele apaga a esquerda do cursor. O shift, que é ativar o modo, enquanto estiver pressionado, está ativando o modo maiúsculo das letras, ou o acesso ao segundo caractere de uma tecla. Então, tem teclas no meu teclado que tem 2 caracteres, algumas têm 3 caracteres. Tá? Então, para acessar a segunda tecla, o caractere de cima de uma tecla, por exemplo, se eu pegar o número 2 aí do teclado, quem está com teclado físico aí, computador ou notebook, vai perceber que do lado acima do 2 eu tenho o quê? Eu tenho o arroba. Então, para digitar o arroba, eu vou ter que usar a combinação de Shift mais o número 2. Então, isso acessa a tecla de cima. Tá? E se for a tecla que está do lado, que é o caractere que está do lado, que seria algumas teclas, tem 3 caracteres. A de baixo, do lado esquerdo, a de cima, do lado esquerdo, tá? E tem uma geralmente do lado direito embaixo. Esse caractere de baixo ele pode ser acessado com o uso do Alt Green. É o Alt que está do lado direito da barra de espaço. Você vai ver que eu tenho 2 Alts aí, um de cada lado da barra de espaço, onde eu dou espaço. Tá? Então, isso para a galera que está usando teclado aí. Se tiver no celular, não vai ter essa configuração. Tecla Enter, né, que é a tecla de confirmação. Tecla Tab, tá? Tecla de tabulação. A tecla de logomarca do Windows. Abre o menu iniciar, né? Ó, pressiona aqui, ó. Viu que abre aí o menu iniciar, tá? Do meu sistema computacional. Então, essas teclas são importantes para a gente entender as chamadas teclas de atalho e, consequentemente, resolver questões que as envolvam aí. Beleza? Então, aqui a frase que eu gosto, eu repito muito essa frase, fico dizendo, porque eu acho importante que a gente domine, tenha conhecimento de questões diversas, para que no dia da prova você não se espante, muito pelo contrário, para que você tire inclusive proveito
dessas questões que você já resolveu ao longo aí da sua jornada de estudo. E eu sou chato nesse sentido. Tem que resolver questão mesmo, tá bom? Tem que resolver. Nas nossas mentorias a gente faz bem isso. Resolve questão, tem lista de questão, tá? Tem resolução de questão na tela, resolução de questão em vídeo, para justamente a gente dar conta desses recursos disponíveis e, evidentemente, encontrar essa questão no dia da prova, tá bom? E aí tá aí, ó, tecla de atalho, né? Não poderia ser diferente. E aí essa tecla de atalho combinada com outra cobrança da banca, que são os navegadores, tá? Aí ela vai dizer aqui, ó, no navegador Mozilla Firefox, há o recurso de abrir uma janela para navegação privativa. As teclas de atalho para abrir uma nova janela privativa são. Então ele mostra aí, ó, tem essas funcionalidades aqui, tá? Essas teclas que você pode usar para acessar esse recurso. Porém, só uma delas vai dar certo. E aí, me ajudem com essa questão aí. Abrir uma nova janela privativa. Então, qual a combinação de teclas que eu vou usar para isso? A, B, C, D ou letra E? Me diga aí, minha gente. Vamos lá. A, B, C, D ou E? E aí? Me digam vocês. Ninguém vai arriscar não, é? Ah, não. Vamos lá? Então, duas teclas de atalho aqui seriam as possibilidades de acerto da questão, que é letra C ou letra D. São as únicas alternativas possíveis. Dessas duas, professor, qual vai ser a certa? Aí nós vamos analisar o navegador. Tá vendo? É o navegador que vai dizer. Porque eu tenho combinações diferentes para navegadores diferentes. Tá? Isso aí. Então, a dica que eu dou para vocês, ó, no Chrome é N. No Google Chrome e no Edge é N, Ctrl N. Mas veja que a banca está cobrando quem? Firefox. Então, todos os outros navegadores usam Ctrl P. Ctrl P. Então, as duas possibilidades aqui, tá? Então, depende de quê? Depende do navegador, tá? Vai depender do navegador. Eu mexi nas questões aqui, ficaram... Então, tá aí, correção online ao vivo para você. Então, tá lá, o Ctrl Shift P é navegação privativa. Perfeito, Cláudia. Sua situação é muito melhor do que, que de muita gente por aí que estava em dúvida entre 5, né? Então, você estava ali com margem de 50% de acerto, tá? Então, ó, o que a banca está cobrando? Mozilla Firefox. Mozilla Firefox é Ctrl P, navegação privativa, tá bom? No Google Chrome e no Edge é N, tá bom? No Chrome e no Edge não é letra P, é N, tá bom? A ou C, Georgia? Então tem que ser C ou D. E aí, neste caso, letra D é Ctrl Shift P de private, de privativa, tá? E o Ctrl Shift N vai valer para o no Chrome e no Edge. Então, no Chrome e no Edge não é Ctrl Shift P, é Ctrl Shift N. E aí, justamente, ó, a brincadeira que a banca trouxe aí para todos os outros navegadores é Ctrl Shift P, mas no Chrome ou no Edge é Ctrl Shift N. Beleza?
Então tá aí mais uma questão e mais uma opção aí resolvida. Vamos lá, diz aí, ó. Aqui a gente entra na parte de segurança de informação, tá? Então, segurança, a gente vai falar sobre firewall, VPN, criptografia, códigos maliciosos, são chamados malwares, né? Os malwares, os chamados códigos maliciosos, ó, malwares. Mal é de malicious e malware é conjunto, né? O software. Então, softwares maliciosos, conjunto de códigos maliciosos. Perfeito, Kátia. Vou deixar assim, eu vou deixar essa aula disponível aqui para vocês, tá? E eu posso anexar o PDF dessas questões aí para vocês brincarem. Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube para a galera toda assistir. E quem for fazer a mentoria com a gente, essa aula vai estar disponível lá no nosso portal, lá dentro da sala de aula virtual, né, o Classroom, que vocês têm acesso, tá bom? Então vamos lá. Qual o tipo de código malicioso que bloqueia o acesso a um equipamento e ou criptografa os dados, requerendo um pagamento de resgate para liberar o acesso? Então aqui eu tenho características nessa abordagem no enunciado da questão, tá? Que permitem a gente identificar o código malicioso citado. Então, um código malicioso que bloqueia o acesso a um equipamento, ele vai bloquear o acesso, ou ele vai fazer o que? Criptografar os dados. Quando ele criptografa os dados, ele está tornando esse dado o quê? Inacessível para o usuário. Ou seja, ele só libera se você pagar o quê? Um resgate. Então, esse código malicioso que faz isso não é um espião, não é um spyware, não é um worms, que são os vermes, não é um adware. Adware é um exibidor de anúncio, tá? E não é o sistema de backup. O sistema de backup está do nosso lado, né? O sistema de backup aqui é bonzinho, é cópia de segurança, tá? Então, vai ser um código chamado de ransomware. Ransomware. Ware é conjunto, código, né? E ransom sequestro, resgate, né? Algo mais ou menos nesse sentido, tá? Então aqui, ó, letra A, ransomware é um código malicioso que sequestra os dados ou criptografa os dados do usuário e cobra um resgate para liberar esses dados, tá bom? Essa é a lógica de aplicação dessa questão, dessa cobrança, uma cobrança da IDCAP de 2019, tá bom? E 10ª questão, para a gente encerrar as nossas atividades de hoje, foi só o que, galera? Foi só uma amostra do que espera vocês, tá? Participe aí da mentoria com a gente. Até dia 6 aí, a gente vai estar com um valor super top, aí, super promocional, tá? Bacana, a gente vai ter aí 5 a 6 semanas de encontros aí com todos os professores para municiar vocês para terem a oportunidade de se preparar melhor para essa seleção, que é a seleção da SMED aí, de Vitória da Conquista. Tá? A gente está no aguardo aí de edital, de publicações, mas certamente vai acontecer e a gente está só aguardando. Então, quem começa a se preparar antes, claro, sai na frente, né? Vamos lá? No navegador Chrome, ou seja, esse aqui é o Google Chrome, tá bom? Então ele cita só pelo termo Chrome, mas a gente está falando do Google, o grande gigante aí de pesquisa, ele tem o seu próprio navegador. Como em outros navegadores, pode aparecer uma imagem de um pequeno cadeado próximo à barra de URL ou à barra de tarefas, como aqui é mostrado a seguir. Ó, é disso aqui que ele está falando, ó. Tá vendo? Junto com o endereço que eu acessei, tá aparecendo o quê? Essa URL, tá bom? Esse endereço. Deixa eu apagar ali que eu botei em cima. Então, esse cadeado aqui, ó. Então, esse cadeado significa um ambiente mais seguro, principalmente porque você... Então, qual é a relação desse cadeado
com uma dessas assertivas listadas abaixo. A, B, C, D ou E. Me conte aí, marque aí a alternativa que seria correto. É aquela alternativa que vai colocar você dentro dos classificados. Só falta essa para você gabaritar a informática, porque as outras 4 já foram. Hein? Conta aí, vamos lá? Essa interação aí, vamos embora? Me diga aí. Me diga aí que alternativa é essa? E aí, meu povo? A, B, C, D, ou E? Então, beleza. Toda vez que eu tenho um cadeado, o que está acontecendo? Esse cadeado indica que nós estamos num site que está usando o que? Segurança redobrada, ou seja, conexão criptografada, tá? Está usando conexão criptografada, beleza? Então, essa é a ideia de uso desse recurso computacional. Então, está usando uma conexão criptografada. Show de bola? Então, essa é a presença desse cadeado, o significado desse cadeado. Então, criptografia. O que é criptografia, professor? É codificação de informação. Então, a informação é escrita de maneira codificada, tá bom? Beleza, minha gente? Tranquilo? Galera, qual é a agenda de amanhã e sexta-feira? Amanhã é quarta, perdão, amanhã e quinta-feira. Teremos aí matemática com o brabo do professor Bergoglios, tá? Top demais. Matemática, raciocínio lógico. Então, o que que a banca OCP, Banca e Decap estão preparando aí? Então, já vamos dar as dicas aí e mostrar questões envolvendo esse tópico, tá? Matemática. E na quinta-feira, professor Jorge Teles, português aí, arrebentando, caindo para dentro, resolvendo aí as peripécias dos textos, tá? Com suas interpretações e adjetivos da linguagem da língua portuguesa. Valeu? Então é isso aí. Eu encerro as nossas atividades por aqui. Um grande abraço para vocês. Valeu a galera que participou aí, com mais de 1 hora e alguma coisa aí, tá? Mas é massa demais, tá aqui, tá falando com vocês, essa interação e essa participação e a gente resolvendo questões, trazendo dicas para a sua prova. Eu devo ter entregue 2 questões da prova aí, facinho, facinho, tá? Ah, professor, eu nem vou fazer a mentoria mais. Venha, mulher, que é para você fazer as 5 questões. A gente quer gabaritar informática, beleza? Cai para dentro aí. Valeu a galera que participou aí, Vitória, Kátia, Georgia estava aí com a gente, Carla sempre presente, grande abraço, Carla, tá? Cláudia aí, Dani, Joelma, Vitória, Suelen, né? Marlúbia estava aí também. Grande abraço para todos vocês aí, nos vemos. Valeu, valeu. Mentoria começa a semana que vem. Cai para dentro, mas não perde não, hein? Amanhã tem aula de Bergoglios e na quinta Jorge Teles aí nos mistérios da língua portuguesa. Valeu, minha gente. Grande abraço para vocês aí. Até mais. Fui. Vambora.
E aí, meu? Acabamos mais uma aula aqui agora. E aí, terminamos mais uma aula aqui, massa! Mentoria para a SMED Vitória da Conquista Bahia. Não perca, venha pra cá, ó, acompanha. Amanhã tem aula de quem? É, terminamos mais uma aula, que top! Olá, terminamos mais uma excelente aula aqui de informática para o concurso da SMED. Seguindo a nossa agenda, amanhã nós temos Bergoglios e na quinta-feira Jorge Teres. Não perca! Mentoria Templários para SMED Vitória da Conquista. Vem acompanhar, venha com a gente. A aprovação aqui vai ser certa. Valeu! Aê, ó, agenda de amanhã, hein? Templários, Vitória da Conquista, SMED. Então venha para essa mentoria. Vambora, ó. Aula no YouTube. Rolou aí, minha gente. Valeu.
jantar romântico você já teve com sua filha? Quantas vezes você saiu com ela para jantar, levou um buquê de rosa na porta e tirou ela dentro da sua casa ali, ó, mostrando para ela como é que ela tem que ser tratada? Alguém já fez isso aí? Fez. E você que não fez, faça. Sobe o sarrafo do cara que vai chegar para carregar sua menina. Mostra para ela como é que ela tem que ser tratada. Eu tenho duas meninas, Maria Paula e Maria Clara.